chorei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão conosco em mais esta oportunidade que nos deu o Senhor de estarmos reunidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Te agradecemos, Pai, por esta semana que se passou. O Senhor tem nos abençoado ricamente, abundantemente, e temos chegado até aqui por causa do Teu amor, da Tua fidelidade, Senhor meu Pai, porque o Senhor se agrada daqueles que o amam, daqueles que o temem, e que não é nada por causa de nenhum de nós, mas por causa do Teu amor incondicional para com todos. Que o Teu Espírito sempre continue falando com cada um de nós, segundo tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta oportunidade. Nossa. Aqueles que estão nos vendo pelo um vídeo, que o Senhor também ali esteja com cada um neste momento, abençoando o Senhor ricamente e abundantemente. Fica, Senhor, meu Deus e Pai, não porque merecemos, mas porque te pedimos no santo e precioso nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, graças ao nosso Deus, a presença de vocês também, que mais uma vez agradecemos. E então, hoje, dia 24 de outubro de 2021, o 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9. Então, segundo o quarto domingo do mês, não sei se é o último hoje, dia 24, não sei se tem 31 esse mês. Tem, então 31 é o próximo. Então vamos aqui aos nossos louvores ao Senhor, que hoje então começamos com o hino de número 127. O Senhor da ceifa chama. Ok. 1, 2. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar.
Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Graças Senhor. a Deus. Que possamos sempre, então, estar alegres com aquilo que o Senhor fazer em nosso favor. Por isso que cantamos. Né? Então, alegre atendo ao teu mandar. Muitas vezes a gente pode não entender, mas é o melhor. Com certeza é sempre o melhor que temos e o Senhor faz o melhor. Então vamos atender com alegria. Não que no momento de tristeza a gente não esteja cabisbaixo, triste, não, mas numa perda, numa enfermidade de um amigo, de um ente querido, mas em todas essas coisas o Senhor sempre estará conosco. Então por isso agradecemos a Deus. Então o segundo hino é de número 123. Bom, Cristo voltará. está em Sevilha. Um dia Cristo voltará. Ao ascender, nos prometeu. 1, 2, 3. 123. Cristo voltará. 1, 2, 3. Um dia Cristo voltará. Ao ascender o prometeu. Do modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. A fim de vê-lo voltar. Sim, ó Deus. A fim de vê-lo voltar. Amém. Então, graças Senhor. a Deus. Amém. E a vinda de Cristo é de alegria para muitos e
de tristeza para muitos. Aquele que ficar. Então, que o Senhor sempre nos guarde de não chegarmos no momento e não estivermos preparados. Não? Isso, precisamos sempre estar preparados. E o terceiro e último hino, então, desta noite, o 116. 116. Livre estou. Sim, se estamos livres é pela graça de Jesus, pela salvação que há em Cristo Jesus. Não há outra forma. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e também pelo temor. Então, livre estou, 116. 1, 2, 3. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus eu livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou, livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia, pela fé livre estamos. Amém. Então, Aleluia. é a nossa fé que faz a diferença. Amém. Então, num mundo que vivemos do ver para crer, então nós vivemos pela fé. A nossa esperança, aquele que confia na palavra, ele tem a esperança, e a esperança é que leva a ele, então, a esperar com paciência no Senhor, no tempo por ele determinado. E temos que aprender a esperar. Então, muitas vezes, o esperar é melhor. A gente só descobre depois. Mas o tempo do Senhor é o tempo próprio para todas as coisas. Amém. Então, a irmã Santina, que não está conosco no momento, já havia alguns anos que a gente já não se via pessoalmente, e nós conversamos ali pela internet. Ela está, neste momento, ela está ali em Santa Catarina, e aí ela, na nossa introdução, ela falou: Deus é fiel, Deus é fiel. Grande verdade, grande alegria, e ela me deu então essa ideia. A fidelidade do Senhor. Amém. Que é o nosso tema de hoje. Tem a participação da nossa fidelidade,
Evidentemente que temos também que ser fiéis, mas a fidelidade do Senhor. Se não der para vermos tudo em alguns poucos minutos desta semana, deste domingo, nós veremos domingo que vem, querendo o Senhor. Porque eu não gosto de correr, não tenho os versículos de cor e também não gosto muito de citar o versículo, ainda que tivesse na cabeça, mas muitas vezes eu acho de bem mais proveitoso que cada um de nós verifique na nossa Bíblia, e aí a pessoa, lendo o versículo que eu recomendo, ele lê uns 2 ou 3 para frente, uns 2 ou 3 para trás, e assim lê sempre um pouco mais da palavra de Deus. O Anderson não sabe quem é Santina. O Anderson não sabe quem é Santina. Não, é isso. Então, a irmã Santina e o irmão pastor José Ronaldo são os pais da Luzinete, que o irmão pastor José Ronaldo, ele então é da igreja sede ali do Ferreira. Ele já dirigiu igrejas, mas no momento então ele está na igreja sede, participando do grupo de pastores dali. E aproveitando então foi passear um pouco ali em Santa Catarina. Ele é de São Paulo, Taboão da Serra. Amém. Então, o nosso texto está no livro de Salmo 101, versículo 6. Um versículo que eu li outro dia, e nós temos já guardado ele, mas... Então, este salmo, Davi está falando dele. Então, salmo de Davi, ele não está falando do Senhor, mas se está na palavra de Deus é porque é para seguir. Não importa se foi Pedro, Tiago, João que falou. Se foi digno de estar na palavra de Deus, é porque foi com certeza aprovado pelo Senhor. Porque ninguém vai tirar nada, nem acrescentar nada que não seja o Senhor. Amém. Então, ele diz no versículo 6, os meus olhos aprovam os fiéis da terra, que é a parte do versículo que nos interessa no momento. E eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Então, isso é muito importante. Saber que podemos com certeza saber que isso é do Senhor também. Então, os meus olhos aprovam os fiéis da terra. O Senhor também, não era só Davi. E eles habitarão comigo. Então, aqueles que são fiéis em todos os seus passos, em tudo que fazem, com certeza habitarão com o Senhor. É promessa bíblica. Então, esse é o nosso texto para estudarmos junto e vermos um pouco sobre o que significa, então, a fidelidade do Senhor e a fidelidade do homem e da mulher, com certeza, mas do homem como ser humano. Desligar uma câmera de alguém que está ali. Não, a câmera não, é o celular. O microfone, eu não sei de quem é. O microfone de alguém está ligado, por favor, se puder, desliga. A Leonilde não dá para participar. Não tem, ok. Então, também não. como é que ela... Acho que é da irmã Clarice. Irmã Clarice? O seu microfone deixa desligado no momento que nós estamos gravando, então aí depois na hora da irmã fazer o pedido, a irmã... Liga. Mas o alto, a irmã continua ouvindo. É o sinal da câmera. Da câmera não, do microfone. Está me ouvindo, não? Não está me ouvindo? Está ouvindo, ok. Agora, okay. Muito grato. Então, o nosso momento de oração, o nosso agradecimento ao nosso Deus e também o nosso pedido de oração, reiterando o meu pedido, que conversando há pouco com o Anderson, que está aqui à minha direita. Esses 3 meses são os 3 meses que a gente aproveita para trabalhar um pouquinho mais,
devido então à quantidade de trabalho que aumenta, no caso do ramo que eu trabalho. Então eu tenho que aproveitar. Então de segunda a sábado, das 8 às 5h30, e graças a nosso Deus, é por isso que tem nos dado força, o local de trabalho, as forças da saúde, a proteção e o cuidado no ir e no voltar, o que eu agradeço a Deus e peço a oração dos irmãos também, lembre-se de nós nas vossas orações. Então, esse é o meu pedido de oração em meu favor. E, com certeza, em favor que eu comentei também com o irmão Anderson, da irmã Nonaka, a irmã da igreja japonesa, que tem já há alguns anos, tem ido conosco para a igreja de manhã, aos domingos de manhã, mas ela, então, como já tem a idade avançada, o corpo já não está tão forte, já está cada vez mais doendo a sua coluna e ela já quase não pode caminhar. Então já fazem 2 domingos que ela não está indo conosco. E que o Senhor, então, esteja abençoando essa irmã que também tem trabalhado na obra do Senhor, o que nós agradecemos ao nosso Deus. Vamos começar, então, aqui à minha direita, com o irmão Anderson. A paz dos irmãos. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Por ter cuidado de nós, cuidado dos irmãos. E pedir oração, porque amanhã a gente tem uma entrevista de emprego para que Deus tome a frente, né? E o que for da vontade dele, que seja prevalecido. É uma das gêmeas. A outra estava com minha irmã na cozinha. Uma estava na sala e a outra estava na cozinha. Só a paz. Vou agradecer só, irmão. Vou agradecer. Graças a Deus. Hoje tomou a segunda dose, né? Minha segunda dose hoje. Tomou o Bafarim. Tomei o Bafarim. Mas ela não tá com febre.
pelos Amém. grandes livramentos e por tudo. E quero pedir oração, porque essa semana eles vão embora, vão no sábado, embora, então, sábado já, né, está chegando, eu já estou sentindo falta. E então, que Deus possa preparar também todas as coisas de vitória nessa semana, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E continuar pedindo pelos meus pais, pela minha irmã, o meu irmão lá em São Paulo, e por nós aqui em Santa Catarina, e pela situação do nosso país, né? Peço pela minha família também aqui, e por decisões que temos que tomar, que o Senhor esteja na frente de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a gente corre muito lá, então eu chego, eu fico passando mal. Domingo passado não deu para mim entrar. De tão ruim que eu tava. Hoje eu tô um pouquinho melhor, mas tô passando mal ainda. Ô, Senhor. Aí, só depois que eu dormir um pouquinho, que eu descansar aqui, eu recupero. Amém. Não, já Mas é. tô bem, graças a Deus, o amor tá bem. Amém. O esposo Agradecemos. também. Ela é prima da Leonilde, que é casado com meu irmão Hideite do Brasil, do Hide, né? E Marília. Mas como ela não tem parentesco, casou com Nikkei, por isso que está no Japão, né? Por isso que está no Japão. Amém. E ela trabalha aos domingos e está muito cansada, mas está participando, graças a Muito Deus. grato. Então, E o esposo faz hemodiálise, né? Então, então ele então tem. temos que orar muito pela irmã E- Clarice. E o esposo é Mitsu, não, como que é? Minoru. Minoru. Desculpa, antes da minha do seu pedido de oração, também pela Kelly, então pelo seu filho, que teve alta, então ele quebrou as duas pernas, entre outras partes do corpo, e aí então ele teve alta no dia seguinte, como digo eu, depois de 2 ou 3 dias, não sei agora. Aí ele começou a andar, e jovem, não? Começou a andar e não quis andar sem muleta, e a Kelly fala que quebrou os pinos. Não, os pinos não deve ter quebrado porque é de um material tungstênio, ou seja, é um material que não quebra assim, vamos dizer assim, é de aço. O que não é porque reage com o corpo. É um outro material que não reage assim com a platina dos dentes. Então, teve que voltar para o hospital porque com certeza quebrou era o osso. O local onde o parafuso estava no osso. Isso eu que... Sim, obrigado, irmão. Então, desta forma, eu peço oração em favor da Kelly e do seu filho, também, não esquecendo. Dos nossos familiares que estão no Brasil, que também o Senhor esteja abençoando. Irmã Mico, então, por seu pedido de oração?
Então, o Lucas, esse jovem que sofreu acidente de moto, infectou uma perna, então ele forçou a outra, né, que estava com pino, e fraturou e teve que internar de novo e fazer a cirurgia, mas parece que já retornou para a residência. Oração, porque Senhor. realmente, Então, meu Deus. Abençoado. A irmã Leonilde não pôde entrar, a irmã Simone também mandou recado que não dá para entrar, a Bianca está lá na Outro Espanha, lugar. Sevilha, e a Maria Sato também. Vamos orar pelas pessoas ausentes também e pela irmã Nonaka também em evidência, que ela passa por uma fase muito difícil, né, que dói muito, com 92 aninhos que acaba de fazer esse mês. Ó Senhor. Senhor Deus e Pai, Tu és maravilhoso, perfeito, Ó, Senhor, Tu és sublime em todos os Teus feitos. Nada, Senhor meu Deus, escapa do Teu querer e da Tua vontade santa. a cada um, Muitas Senhor, vezes Pai o nosso querido, sofrimento, a nossa dor, participando, a nossa adversidade é permissão Ó, Tua. Senhor, os que Não nos que agrade ao Senhor, mas o Senhor permite. Porque, Senhor meu Pai, na Tua palavra, os Teus filhos, os Teus servos, profetas passaram por dificuldades e problemas. Tudo, Senhor meu Deus e Pai, para terem um dia melhor à frente. Então, não entendemos, porque nem queremos e nem podemos entender os Teus pensamentos, mas nós te agradecemos, porque tudo o que o Senhor faz é para benefício dos Teus filhos. Tu és maravilhoso, benigno, Tu és Deus fiel, que não falha, não falta, e não é como o homem para que se arrependa do que tenha feito. No nome do Teu Filho Jesus, nós colocamos diante de Ti todas essas petições, todos esses agradecimentos desses Teus filhos que estão conosco, dos Teus filhos que estão vendo este vídeo. Que o Senhor assim esteja abençoando ricamente cada um. Aquele, Senhor meu Pai, que tem a necessidade da cura, da restauração, do restabelecimento, o Senhor ali esteja abundantemente abençoando. Nós cremos que o Senhor assim o fará. Por isso, Pai, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, em favor da nossa irmã Clarice, do seu esposo, do seu lar, da sua família, do seu local de trabalho, que sejam por Ti abençoados, Senhor meu Pai, e no tempo oportuno, com certeza se alegrarão de terem servido ao Senhor. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós te pedimos as Tuas bênçãos nesta família. Na família da irmã Luzinete, ao seu pai, à sua mãe, que nos alegramos, ó Senhor, de ver os Teus filhos que estão ali. Alegre, Senhor meu Pai, juntamente com a irmã Luzinete, o seu esposo, o irmão Alexandre e seus filhos que lá estão. No nome do Teu Filho Jesus, te pedimos um retorno seguro, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado, retornando até São Paulo, para estarem, Senhor meu Pai, no seu lugar, no lugar onde estão habitando, onde vivem, Senhor, esses Teus filhos, estando ali no ministério do Teu Filho, Senhor meu Pai, no nome de Jesus. Também pela irmã Maria e o seu esposo Nishimura, que o Senhor esteja abençoando eles ali. Agradecem a Ti, ó Deus Pai, pelo livramento, ainda que hajam poucos infectados naquela região, mas o Senhor continue por misericórdia abençoando o trabalho das mãos do irmão Nishimura, os familiares do irmão Nishimura, assim como a irmã Maria, os familiares da irmã Maria, onde quer que estejam. A irmã Luzinete, a irmã Leonilde, ao seu esposo, o Senhor Hideishi, nosso cunhado, que o Senhor esteja abençoando grandemente, abundantemente, assim como os filhos e os netos deste casal, que também têm se dedicado à Tua obra ali em Marília e Chaporã. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós te pedimos em favor do Julinho, do Caoro, da sua esposa Simone, da sua filha Sofia e do seu filho Noah. Ó Senhor, esta família também, que também está conosco e tem nos ajudado, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo Anderson e a Keiko que tem estado conosco. Continue abençoando o lar e a família do Anderson. Os familiares que estão no Brasil, os familiares da Keiko que estão próximos, aqueles que estão ali no Brasil, assim como aquela pequenina, Senhor meu Pai, que teve este livramento, e que o Senhor esteja abençoando, ó Senhor, aquelas gêmeas, aos seus familiares todos, ao irmão Natalino, a irmã Otília, aqueles irmãos em Cristo que nós amamos, e que o Senhor estará com eles, aos nossos familiares que estão ali no Brasil, as minhas irmãs, a Kelly, ao seu lar, à sua família, às suas irmãs, ao seu filho que passa por essa dificuldade. Esteja abençoando, ó Pai, ricamente.
às minhas sobrinhas, aos meus sobrinhos, aos meus familiares que lá estão, aos familiares da irmã Mieco, aos familiares de cada um desses teus filhos que estão conosco neste momento. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos, porque tu és Deus fiel que não falhará. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós te agradecemos, Pai. Amém. Isso, minoro, isto. Sim. Então, que o Senhor esteja recuperando, evidentemente, como falou a irmã Clarice, então, para a situação dele, evidentemente, então, ele está bem, vai para cá, vai para lá, caminha, faz diversas atividades, o que já se considerarmos muitos que têm até mesmo a mesma situação. O meu cunhado também sofreu muito, fazia hemodiálise ali em São Paulo, e depois num acidente teve um problema no ombro, se destroncou o ombro, foi para o hospital, e aí então depois piorou a situação dele e veio a falecer depois de algum tempo. Infectou, não? Ou seja, o senhor sabe, né? Não morreu de como é que se diz? De hemodiálise, morreu de infecção no braço, porque torceu, não sei o que aconteceu, quebrou a minha irmã que nos assiste, que sabe a esposa dele. Desculpe que eu não sei direito, não posso explicar. Mas o Senhor com certeza o deu muita alegria enquanto sofria, porque tinha que nesta hemodiálise, que é algo terrível, né? Que é algo que é doloroso. Muito bom. Então, voltando ao nosso texto aqui, para juntos verificarmos mais alguma coisa daquele conhecimento que nós temos. Eu não tenho muito conhecimento, mas, como eu disse, é Davi. Mas vamos considerar que é o Senhor falando, porque é a palavra de Deus. Então, ele diz, os meus olhos, os não tem aqui, mas eu que digo, né? Então, meus olhos aprovam os fiéis da terra. Então, o que é fiel? Fiel é aquela pessoa que cumpre aquilo a que se obrigou, a que propôs. Então, muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, isso acontece comigo, creio que acontece com todos. Então, estamos passando aí por uma dificuldade, ou por uma incerteza, ou por qualquer situação, e que a gente não vê muita saída. Ou, aliás, não vê nenhuma. Então, o que a gente faz? Senhor, eu faço um concerto com o Senhor. Nós temos um pastor que teve uma filha doente, ele não era pastor, ele era polícia. Aí ele falou, Senhor, se o Senhor curar a minha filha, eu vou te servir. Então, largou a polícia e foi ser pastor. E é pastor de uma igreja até hoje. Então, é fiel. Ele cumpre aquilo a que ele se prometeu. Então, muitas vezes, é o que nós chamamos de concerto, nós não chamamos de promessa. Então, muitas vezes eu falo, Senhor, se o Senhor me livrar disso, eu vou fazer aquilo. Não é se o Senhor me livrar disso. Eu vou fazer isso para o Senhor me livrar daquilo. Então, eu tenho uma dor, uma enfermidade. Se o Senhor me curar, aí eu vou fazer coisa. Esse acordo não tem com o Senhor, é diferente. Eu vou fazer tal coisa, vou procurar fazer tal coisa para o Senhor me curar. Esse que é a ordem a sequência correta. Porque senão se torna um Deus que está lá pronto para atender o meu pedido. Sim, ele fez um pedido, então eu vou curar para ver se... Não? Ou seja, como muitas situações que ocorrem na Bíblia, e hoje nós vimos uma e depois, com certeza, eu lembro os irmãos, né? Que se nós estivéssemos lá no tempo de Jesus, o que nós não faríamos? Muitas vezes criticamos Pedro ou criticamos o outro, mas se eu estivesse lá, o que é que eu ia fazer? Na hora de andar em cima da água, eu ia ficar no barco ou eu ia pedir para andar em cima da água? Ficar no barco é mais cômodo, né? Os outros 10 ficaram. Eu não sei se o Judas estava lá, mas... Né? Então, eu tenho que fazer aquilo que eu cumprir. Então, qual é a vantagem de todos nós sermos fiéis a Deus? Bom,
São muitas. Então, aqui, logo nesse versículo, você já encontra: os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Então você se mantém fiel com Deus, porque muitas vezes citam aquele versículo famoso: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Não é nisso. Isso aí já é obrigatório, não é facultativo. Então, um dos benefícios já está neste versículo: meus olhos aprovam os fiéis da terra. Então, eu sou aprovado por Deus. Por que aprovado por Deus? Paulo vai falar alguma coisa sobre isso mais para frente. E eles habitarão comigo. Então, o que quer dizer isso? Habitar com o Senhor. O que é que quer dizer habitar com o Senhor? Bom, podemos habitar com o Senhor depois que nós partirmos deste mundo. No momento, uns habitam em São Paulo, outros habitam em Santa Catarina, outros habitam em todas as partes do mundo. Mas nós sabemos que a nossa morada permanente não é aqui. Aqui é a morada temporária. Então, esse é o habitar, sim. E habitarão, e o seguinte, ainda no mesmo versículo, diz: somente quem tem vida íntegra me servirá. Então, Paulo também comenta um versículo que veremos na sequência, que é servir ao Senhor no ministério. Então, o que quer dizer servir ao Senhor no ministério? É pastor. Não tem nada a ver. A igreja não é formada só de pastor. Se fosse, ficava todo mundo lá na frente, no púlpito, e ninguém assistindo. Vamos chamar assim, não é assistindo, mas... Então, nem todo mundo toca na banda, né? Tuba, trombone. Não. Tem o que toca flauta, né, Lu? O que toca o piano, o que prega, o porteiro, o diácono, o presbítero, as irmãs do círculo de oração, cada um tem a sua função na casa do Senhor. Então, habita na casa do Senhor, estar, como nós vimos no domingo passado. Então, habitar na casa do Senhor. Me alegrarei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, ele se alegra de ir lá. E também participar no ministério. E uma recompensa que é do Senhor Jesus, que está em Apocalipse 2:10. Eu não sei se eu marquei para os irmãos, eu creio que marquei. Então, não há necessidade de você ir até lá. Mas, como é um versículo pouco comentado, 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Apocalipse 2:10. Até aí nada sobre o nosso assunto. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Não é 10 dias de 10 dias, mas seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Amém. Então, o mais precioso que a gente possa ter. Não está falando de salvação. Salvação é por Cristo Jesus. Não tem salvação de outra forma. E então, esta coroa da vida é devido à nossa fidelidade ao Senhor até o fim. Eu sempre falo do exemplo da minha mãe, que sofreu muito nos final de vida. Eu não estava com ela, porque eu estava aqui. E então ela sempre falava para minha irmã, que sempre nos assiste. Então ela falava para minha irmã, devido ao seu sofrimento, mas tem que perseverar até o fim. A minha irmã falava assim. Porque com certeza é difícil, não? Estar num hospital, já prestes a partir, e o sofrimento muitas vezes leva a pessoa até desfalecer na fé. Jesus me abandonou. Não, ele não abandonou. É que é o fim de todos nós. Quer eu goste, quer eu não goste. Então receberemos uma coroa se eu for fiel ao Senhor até o fim. Então, essa é uma promessa. E Deus é fiel e Ele cumpre essa promessa. Não chegará aquele dia e você vai ver, mas eu não vou receber. Vai receber. Se for fiel, vai. E a respeito dessa recompensa,
Vamos ler aqui no livro de... Eu coloquei na sequência, mas no terceiro livro da Bíblia, de Números. Gênesis, Êxodo e... Terceiro não, terceiro é Levítico, eu sempre... Números. 4, Números 12... Não, eu estava no... 12. Né? Do 6 ao 8. Então a gente sabe que Moisés foi ou é tido como profeta daqueles que ainda têm uma religião, vamos dizer assim, um pouco diferente da religião cristã. Eles são de Moisés. Não vou citar aqui o nome porque todo mundo sabe. Então, no versículo 6, e ele disse... Então, é o Senhor falando. Ele desceu numa coluna de nuvem. É só ler do 12, do 4 para frente. Mas o 6, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês existe, né? Um profeta do Senhor, a ele me revelo por visões. Então, a pessoa vê, ouvia, desculpa, mas ainda tem visões, ele pode ver. Em sonhos, falo com ele. Né? Esse ver de visões em sonhos, falo com ele. 7. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, e que é fiel em toda a minha casa. Não é na sua casa, não é na casa dele. Moisés era fiel a Deus na casa do Senhor. Então, é Deus falando, Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Não vai... se ouvir alguém falando que Moisés era fiel na sua casa, com sua esposa, com seus filhos, com as pessoas que ele tem relação, não é isso que Deus está falando. Deus está falando que era fiel com relação à casa de Deus. Né? Com ele, então, porque ele é fiel, aí vem o versículo 8. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Então, por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então, ele está dando um puxão de orelha na Miriam e Arão, que eram os parentes de Moisés, né? Evidentemente. Então, ele está dizendo que, devido a essa fidelidade do Senhor, de Moisés, com relação à obra do Senhor, àquilo que é do Senhor, ou seja, obra do Senhor não é só aquele que trabalha na igreja, aquele que tem um cargo dentro da igreja. A obra do Senhor, ele falou o quê? Ir e proclamar o evangelho. Essa é a obra do Senhor que nós temos que fazer. Mas como ele então foi fiel em toda a situação que ele se encontrou diante de Deus, ele sempre foi fiel, prometeu, se prometeu não sei, mas se prometeu, cumpriu, então ele foi fiel. E através disso, então, é que Moisés falava com o Senhor face a face. Claro que o Senhor não aparecia na frente dele, porque senão ele já sabe o que ia acontecer com ele, não? Então, ninguém pode ver ao Senhor e ficar vivo. Ele via, por isso que está dizendo aqui, ele via a forma do Senhor. Então, o Senhor passava e ele via, como se dizer assim, um vulto. Ele não via o Senhor face a face, porque o Senhor não o permitiu. Indo mais para frente, um pouco no meio da sua Bíblia, depois de Salmos, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Salmos, Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Aproximadamente no meio da Bíblia. Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Então, Moisés recebeu bênçãos do Senhor? Não precisa nem falar. Por quê? Porque ele era bonitão e forte? Não. Por quê? Porque ele não era brasileiro? Também não tem nada a ver. É porque ele era fiel ao Senhor. E aqui está um outro versículo sobre a nossa fidelidade ao Senhor. Eu não falei, nem vai dar tempo de eu falar da fidelidade do Senhor, evidentemente. Mas vamos aqui.
capítulo 28 de Provérbios, versículo 20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Não tem nada de mais ficar rico, mas ficar depressa é porque quer dar nó aqui, dar nó acolá, e aí acaba então enriquecendo ilicitamente. É isso que quer dizer. Não tem pecado nenhum ser rico. Pode ser assim como eu, pobre, mas... Então, o fiel será ricamente abençoado. Promessa do Senhor, sim. Então, seja fiel. Fiel ao quê? Ao que se propôs na obra do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor tocou no nosso coração de fazer. Então, e também, como eu sempre falo, não? Devemos trabalhar para homens como se estivesse trabalhando para Deus. Ah, mas o chefe, é muito comum isso, talvez na sua empresa, não? Ah, o chefe não está olhando, aí o camarada dá uma pestanejada. Aí ele sai um pouquinho e vai fazer uma coisa ali fora. Então, o chefe não está vendo. Por quê? Porque ele trabalha para homens como se estivesse trabalhando para homens. O homem não está vendo. Mas o Senhor está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Amém. Então, se o cristão vai trabalhar e participa dessas pataquadas, não está correto, ele não está sendo fiel. E depois quer receber as bênçãos. Não. Ele tem que ser fiel. Então, trabalhar para homens como se estivesse trabalhando para Deus. O que quer dizer isso? É porque ele está vendo. Ah, quer dizer que é só agora que eu tenho que ser fiel. Aí virou as costas e eu não tenho que ser fiel. Jamais, né, eu posso pensar desta forma. Então, ser fiel a Deus. E mais 2 versículos, se assim der, indo para o Novo Testamento, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Primeiro, é porque é para o fim, irmã. Não se preocupe. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, porque é na sequência para ir para o fim da Bíblia. Não vai e volta. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Não é na sequência que eu passei, mas é para não ir para frente e para trás na Bíblia. Senão fica vai e volta. Já está viajando bastante. Então, 1 Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo a Timóteo. Então, era um filho de Paulo na fé. Alguém que se converteu devido a, vamos dizer assim, ao convite de Paulo. A pregação de Paulo, a atividade de Paulo naquela vida. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Dou graças a Deus... Desculpa, não tem nada disso. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, aquilo que eu falei, vai servir a Deus no ministério. Paulo, que nós sabemos que era Saulo, perseguidor da igreja, mas ele dá graças a Deus, dá graças ao Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele diz, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Então, tem que trabalhar? Sim. Tem que ser fiel? Ainda mais. Então, ser fiel em tudo aquilo. Então, nós nos propomos a fazer isso. Se você se propõe a fazer alguma coisa, pensa bem direito de fazer aquilo, porque depois você vai ter que ser fiel àquilo que você se propôs diante de Deus. Então, ou então não fala nada para o Senhor, ele já sabe, mas você não promete, não fazemos promessa, é claro. Mas não faz nenhum concerto com o Senhor. Mas se fizer, vai ter que cumprir. É melhor que não tenha feito. Por isso, muitas vezes, o Paulo também avisa sobre isso. Mas Paulo considera que Cristo Jesus lhe deu forças e considerou ele fiel
a ponto de designá-lo para o ministério. E nós sabemos que o ministério de Paulo é incomparável na palavra de Deus, na Bíblia. Então, ele mesmo diz que trabalhou mais do que todos os outros juntos. Então, e nós vemos que não é mentira. Na palavra de Deus não tem nenhuma incoerência, nenhuma mentira. Então, Paulo trabalhou mais do que Pedro, Tiago, João, Lucas e todos aqueles que foram ali os seus apóstolos. Sim, ainda que ele não fosse e nunca foi apóstolo, mas depois passou a ser apóstolo posteriormente. E a nossa palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador. Estou lendo o versículo 1 do capítulo 1. Então ele foi digno, ele crê que Jesus Cristo lhe deu forças, o que nós temos que pedir sempre ao Senhor, para nos mantermos fiéis. Manter fiel não é fácil. Muitas vezes eu, na minha tristeza, na minha angústia, na minha ansiedade, eu faço algum compromisso e agora eu falo, bom, agora eu fiz, agora eu tenho que cumprir. Então o Espírito Santo do nosso Deus me ajude a cumprir aquilo que eu me obriguei, aquilo que eu prometi ao Senhor, eu tenho que cumprir. É difícil? Muitas vezes é difícil, porque normalmente a gente vai fazer um exemplo bobo, não? Se o Senhor me der aquilo, ou o Senhor me der aquilo outro, eu vou deixar de fazer aquilo que eu mais gosto. Eu vou deixar de comer aquela comida, por exemplo. Um exemplo simples, não? Eu vou deixar de comer aquela comida que eu mais gosto. Então, chocolate. Então tem gente que não gosta de chocolate e ele cumpre o conserto dele com o Senhor fácil. Mas assim fica muito fácil. Ou então deixar de fazer qualquer outra atividade ou qualquer outra coisa que para nós é difícil. Então, eu tenho as minhas dificuldades, cada um tem as suas dificuldades, a provação vem, o que eu faço? Eu oro ao Senhor e falo, Senhor, como disse Paulo, já orei 3 vezes, mas o Senhor não falou nada, então eu vou fazer um concerto aí com o Senhor. E com certeza o Senhor tem ouvido, o Senhor é fiel e Ele não tem nos desamparado. Então, a nossa fidelidade com relação ao ministério do Senhor, à palavra do Senhor, ao cumprimento daquilo que Ele tem na sua palavra, nós devemos permanecer fiéis. Então, e o último versículo, que está um pouquinho mais para frente, que é 1 João, capítulo 1, versículo 9, para encerrar. Então, depois de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Hebreus, e mais um pouquinho para frente vem 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, versículo bem conhecido. Primeiro carta de João, perto de Apocalipse. Não é João, é 1 João, capítulo 1, versículo 9. Versículo conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pratiquei alguma injustiça com o meu semelhante, no meu ir, no meu voltar, no meu local de trabalho, pratiquei uma injustiça. Então, eu sou digno, sou réu de pecados, réu de condenação, desculpa. Então, se eu confessar os pecados, eu sei que Ele é fiel. O que Ele é fiel? Ele cumpre aquilo que está na palavra dele. Graças a Deus por isso, porque Ele é fiel. Então, muitas vezes as promessas do Senhor não são tão aparentemente agradáveis. Mas, eu disse aparentemente agradáveis. Mas é o que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Então, saber que os nossos pecados são perdoados e nos purificar de toda a injustiça que nós cometemos já é uma grande promessa do Senhor. Por quê? Porque Ele vela e zela por sua palavra, e a sua palavra não voltará vazia. Por quê? Porque Ele é fiel. Não é como o homem, como nós, que
muitas vezes vai casar e... Tá? Eu prometo isso até a morte. Aí ela também, eu prometo isso até a morte. Prometeu, fez, né? Diz que ia ser fiel até a morte, e depois de uma semana, um mês, 2, 3 meses, um ano, casa separa. Então, essa é a nossa fidelidade, é natural do ser humano, né? Ser infiel é natural do ser humano. Aquilo que eu falei, o ser humano para ele o que é de errado, não precisa ensinar o menino no caminho que ele não deve andar. Esse não precisa, esse já é da natureza dele. Então eu sempre falo para mim, você nunca foi menino, né? Você não sabe. Porque moleque é moleque. E moleque faz coisa errada. Mas é da natureza dele. Ele é inocente, coitadinho. Tem 2 anos, 3 anos, 4 anos. Onde que está o pecado mental dele? Ele não tem pecado nisso, mas ele faz errado. Não, porque é da natureza dele. Aí a mamãe e o papai, não é o vovô, porque não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que o vovô que tem que cuidar do netinho, mas é o pai que tem que cuidar do filho. Então, ensina ao menino que ele deve andar e quando for velho não se desviará dele, ou seja, ele vai ser fiel. Mas tem que ensinar. E nós que já estamos um pouquinho crescidos, já passando da idade, também tem que permanecer fiel no Senhor. Então, depois, na próxima semana, querendo Deus, então, ser fiel em quê? Devemos ser fiel em quê? Só para resumir, em tudo. Tenho que ser fiel em tudo. E aí vamos ver só uns 3 versículos, 4 versículos sobre ser fiel em quê? E depois, então, a fidelidade de Deus. Os versículos que nos garante a infinita misericórdia, amor e a fidelidade de Deus. Então, Deus prometeu e cumpriu. Há quanto tempo atrás ele prometeu que ia enviar o Salvador? Você já viu lá em Isaías, ou antes, ou desde a fundação do mundo, evidentemente, desde Gênesis, que ele iria enviar um Salvador. Aliás, assim que Adão pecou, ele enviaria já um Salvador. Então a palavra de Deus sempre se cumpriu, porque Deus é fiel, não muda e não falha. Amém. Amém. Então, se houve algum pedido de oração, algum pedido de oração, se deixamos para trás. Então, próximo domingo, último domingo deste mês de outubro de 2021. Querendo Deus, estaremos juntos e vamos orar ao Senhor. Persistindo a oração da Nonaca e do Lucas daquele. Isso, não que não devamos não devemos orar em outros, mas orar em favor dessas 3 pessoas que no momento estão mais próximas de nós, e que é o esposo, o irmão Minoro, o esposo da irmã Clarice, que é de Tochigi, é isso? Isso. Então é de Tochigi, aqui ao norte de Tóquio. O seu esposo que passa por dificuldades de saúde. A irmã Nonaka, que também passa por dificuldades de saúde. E o Lucas. O Lucas, então, o filho da irmã Kelly Rosa Campos, a nossa irmã em Cristo ali de Embu. Rafael também. Rafael. O sobrinho da Luzinete. Isso, o Rafael, que depois, sobrinho da Luzinete, que depois de algum tempo também ele tem uma dificuldade de saúde, um problema renal genético, não? Adquirido. Bom, o genético adquirido, a irmã Luzinete talvez sabe dizer, mas também nós nos alegramos quando ele apareceu assim no vídeo e a fisionomia realmente diferente. Em Florianópolis. Né? Agora ele está ali passeando em Florianópolis. Bom, passear é bom, né? Florianópolis também. Pode ser em Coçai, pode ser... Yokohama. Yokohama, é claro. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Deus e Pai, a cada um desses teus filhos com o coração agradecido por causa da tua fidelidade, Senhor meu Deus.
em nos abençoar, ainda sendo pecadores como nós. O Senhor enviou o teu Filho amado para perdoar, Senhor meu Deus, para purificar os nossos pecados, as nossas transgressões, morrendo naquela rude cruz, por causa da tua fidelidade, Senhor meu Deus e Pai. Ele padeceu, sofreu, sendo o Deus vivo, como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ó Deus Santo, entregando-se a si mesmo voluntariamente, sem pecado inocente, por causa do nosso pecado, da nossa transgressão. Mas agradou a ti, ó Deus, e ele cumpriu o teu querer e a tua vontade. Em nome do teu Filho Jesus te agradecemos por tão grande salvação. Continua a estar conosco nesta semana, aqueles que nos assistem, abençoando ricamente, abundantemente, esses que estão conosco neste momento. Ó Pai, cada lar, cada família, sejam, mais uma vez, continuamente por Ti abençoados, porque o Senhor não nos abandonou, o Senhor estará conosco. Abençoa a nossa nação ali no Brasil, aos nossos governantes ali no Brasil. Abençoa os governantes desta nação a qual estamos, ó Deus Santo, e que o Senhor esteja com cada um de nós e mais essa semana dando a vitória. Estende as tuas mãos, as tuas bênçãos sobre cada um desses e sobre os familiares desses que não estão no momento conosco. Ao nosso irmão Nonaka, ao nosso irmão Lucas, ao Senhor e ao nosso irmão esposo, o irmão Minoro, esposo da nossa irmã Clarice. Também, Senhor meu Deus, ao nosso irmão Julinho, seu lar e sua família, ao Pai amado, aos nossos irmãos em Cristo ali no sul do Japão. Que o Senhor esteja abençoando por amor de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Querendo Deus, estaremos reunidos no próximo domingo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe todos. Amém.